na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. A paz do Senhor a todos os ouvintes. Aqui se inicia mais uma programação da Superintendência da Juventude. Estamos aqui representando a sede diária pioneira. Estamos aqui com o nosso irmão Jacó. Paz do Senhor, irmão Jacó. Paz do Senhor, irmão Vinícius, paz do Senhor, irmão Jonas, e a todos os irmãos que estão videologados conosco. Estamos começando essa programação. Vamos começar debaixo da graça de Deus, né, com uma oração, e desejando a todos uma boa programação. E creio que Deus tem algo a falar com cada um de vocês e conosco também através dessa reflexão sobre o tema ali, chamados por Deus, né? Aleluia. A paz do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, irmão Vinícius, irmão Jacó, e a paz do Senhor a todos os videologados nesta noite. E Deus, nessa noite, quer nos revelar a vocação para as nossas vidas. Aleluia. Seguindo então, né, nessa linha de pensamento, nosso tema hoje é chamados por Deus, a caminhada do jovem cristão até a descoberta da sua vocação em Deus. Mas antes de nós iniciarmos, o irmão Jacó nos trouxe algo bem importante, né? Vamos estar fazendo uma oração, né? Irmão Jacó, então, ora juntamente conosco, e você aí no seu lar, incline sua cabeça e ora juntamente conosco neste momento. Senhor meu Deus, eterno Pai, graças te damos por mais um dia, Senhor, estarmos de pé diante da Tua presença. Te louvamos, Senhor, pelo dia que o Senhor proporcionou bênçãos, livramentos, derramou a Tua graça, Senhor, as Tuas promessas sendo reveladas a cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, nos dá vitória. Te agradecemos por tudo, fala com cada um, Senhor, venha nos avivar, venha revelar, Senhor, o Teu chamado, a vocação de cada um dos Teus filhos que vão ouvir, ó Deus, esta live ao vivo, e aqueles que também vão ver, Senhor, mais para frente. Senhor, vai agindo no nosso meio, vai fazendo a Tua vontade da maneira que apraz a Ti, pois Tu és Deus, e nós clamamos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos estar lendo então uma passagem que se encontra em Mateus. Mateus, no capítulo de número 11, versículo 28, né? Vamos estar então conversando a respeito do chamado, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que maravilha. Aleluia. Irmão Jonas, explica para nós, né, o que é a palavra, o significado de chamado, né, para que os ouvintes possam entender um pouco mais, né, dessa palavra. Sim. É o chamado ou vocação, ambos é o mesmo significado. Ele, de acordo com a Bíblia, é aquilo que Deus nos dá para fazer. É uma função que Deus nos dá para fazer enquanto estamos aqui na Terra. De acordo com a palavra de Deus, ali onde o irmão leu, no capítulo 11, versículo 28, Jesus, ele nos chama. Quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos ouvindo este chamado, estamos aceitando este chamado. E quando somos chamados, nós recebemos incumbências, recebemos funções
que devem ser realizadas. Então, quando nós falamos de vocação, nós estamos falando de algo que nós devemos fazer para Deus, de algo que Deus nos chama para fazer. Quando Deus diz, vinde a mim, Ele também diz, aprendei de mim. Aleluia. Então, para que nós venhamos realizar a vocação de Deus, nós devemos aprender de Jesus, para então Aleluia. ouvir o ID. Glória a Deus. Nessa linha de pensamento, nós podemos entender, então, que após nós irmos, né, até Deus, até Jesus, né, conhecemos o Evangelho, aceitamos a Jesus como nosso, né, Salvador, a partir daí, então, começa o trabalhar de Deus na nossa vida. De que forma, né? A palavra de Deus nos fala que nós devemos aprender, né? Aí está a peça fundamental, né? Que nós devemos entender. O que é o aprendizado, né? É eu sentar, ouvir, né? Ler e praticar. É algo que nós devemos não somente ter na nosso pensamento como uma teoria, né? Vamos somente aprender. Não, a gente tem que pôr em prática, né? Para que assim o chamado venha a se desenvolver em nossas vidas, né, irmão Jacó? Verdade. E o desejo de saber, irmãos, ele é inato, ele está dentro de nós. Uma criança, irmãos, conforme ela vai crescendo, você pode notar, de praxe, toda criança vai fazer isso. Às vezes chega até a desconcertar a gente. Eu creio que todos aqui, ou têm filhos, ou vão ter, ou têm sobrinhos, ou alguns até netos já têm, e sabe que a criança, no seu desenvolvimento, uma coisa que é de dentro dela, está intrínseco na criança, é o desejo de aprender. Por mais remoto que seja o povo, por mais remoto que esteja esta criança, o desejo de aprender vai estar dentro dela. Então, o fato de nós ser chamado por Deus também nos remete a nós aprendermos dele. O chamado de Deus, ele é uma condição que Deus nos fala, nos chama, para pôr em prática. E esta prática vai demandar nós aprendermos primeiro para poder exercer aquilo que Deus quer que nós façamos, irmão Vinícius. É mais que uma lógica, né? Nós aprendemos, temos que aplicar o que aprendemos. É uma lógica. Nós temos que executar aquilo que nos foi ensinado, né? E o que faz mais interessante essa palavra é que nós, quando aprendemos, nós passamos para frente esse ensinamento, né? E é algo muito importante isso. Se nós, quem sabe, querer guardar para nós aquilo que nos foi ensinado, nós vamos ficar estufados, né? Cheios, né? O que a palavra de Deus nos fala? Ide por todo mundo, não é isso? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a função que Deus nos dá. Essa é a função da igreja. O chamado da igreja é um chamado diferente. No mundo, a palavra chamado tem outro significado. Com certeza. É um significado voltado mais para a vida profissional, mas já quando a gente aceita Jesus, esse chamado tem outro significado. É para a gente aceitar aquela incumbência de Deus e fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele. Fazer a vontade de Deus. Aleluia. Exatamente. Exatamente isso. O chamado de Deus para nossas vidas, irmãos, ele se revela desde quando criança. Eu gostaria de ler com os irmãos em 1 Samuel, por gentileza. Abra suas Bíblias, você que está online, vendo esta live. Às vezes, irmãos, nós chamados por Deus, nós não temos com clareza aquilo que nós devemos fazer ainda. Mas como descobrir isto? Através da palavra de Deus. Aleluia. Né? Você foi chamado, mas talvez você está pensando, mas para que eu fui chamado? Então, ele nos convida à sua palavra, a nós aprender da palavra dele, que é viva,
que nos limpa, que nos purifica e que vai nos tornar aptos a fazer esse chamado que ele diz na sua palavra. Vamos ler. Por gentileza, abra sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. O versículo 18 diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de estola sacerdotal. Pule, por gentileza, ao capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqui qual era a diferença. Os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. Samuel também não conhecia o Senhor. Mas o que Samuel estava fazendo? Aplicando o ensino de Eli, sendo um sacerdote, ele passou a Samuel a fazer, ele aprendeu a exercer o seu chamado e de forma correta, que agradasse a Deus. Aí você se pergunta, tá, mas eu estou fazendo meu chamado e Deus não se revelou. Tem um tempo para o chamado de Deus se revelar a você. Então venho em visão. Se você continuar lendo ali, no sonho, Deus despertou ele do sonho. E ele acaba tendo revelado os mistérios de Deus. Deus se revela ao menino. No versículo 11 ele diz: Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe retinirão ambos os ouvidos. Aí fala sobre a queda de Eli. Mas o que fica aqui para nós, irmãos, é que talvez você pense que o seu chamado, que você está fazendo para Deus, e não está bem adequado. Mas a palavra de Deus, ela nos manda nós exercer a vontade dele, as nossas lideranças também. Veja que ele servia a Eli, ao ponto de ele acordar, mesmo não conhecendo Deus, ele acordou e foi direto a Eli, que era uma autoridade, a maior autoridade espiritual ali. Aleluia. Amém? Então entenda isso, que talvez pelo fato de você não se adequar a certa... Talvez você... mas o meu chamado é louvor. Mas o meu chamado é pregar. Ou você não está entendendo muito bem isso. Você não deve deixar de fazer alguma coisa para Deus. Continua louvando e continua lendo a palavra e continua pregando, até que Deus vai te direcionar da forma correta aquilo que Ele achar mais proveitoso para a obra de Deus. Aleluia. Às vezes é uma coisa, ou às vezes é vários. É conforme o Espírito dirigir. Amém? Aleluia. A palavra ali de Deus nos fala que Samuel crescia, né? Crescia em conhecimento, né? Isso é interessante para nós, né? Tomarmos como exemplo, né? Por mais que eu seja chamado para algo específico, a obra de Deus, ela necessita, né? Necessita. De repente, a congregação a qual eu congrego necessita de um porteiro, necessita de alguém que tire as ofertas, né? Necessite de alguém que esteja junto ali com a irmã da limpeza, né? Que esteja sempre ali para abrir a igreja. Então, são várias coisas que nós temos como tirar proveito dentro da casa de Deus, né? Isso servirá de benefício para nós mesmos, né? Aleluia. Samuel, a ter o completo entendimento do seu chamado, o que a Bíblia nos fala? Que ele permaneceu no templo. Aleluia. E nós vemos ali um agir de Deus na vida de sua mãe, né? Você, pai e mãe, que está nos ouvindo nessa noite, você tem que ter este entendimento de Deus, que quanto mais você empurrar o seu filho para o templo, para a oração,
né? Quanto mais Incentivar. você empurrar, né, no bom sentido, empurrar, né, o seu filho para estar com homens de Deus, você vai estar ajudando o seu filho, aleluia, a desenvolver, né, ou a ter a percepção de entender para o que ele foi chamado, né? Entender o chamado. E o interessante disso, que eu estava vendo agora, é que além de Samuel ter uma mãe que o incentivou em estar ali, digamos, na igreja, trazendo para os dias atuais, Samuel, ele também se sujeitava à sua liderança. E um detalhe que muitos não percebem é que, para entender o seu chamado, ele primeiro foi falar com o seu líder. Na primeira vista ele não entendeu. Mas o que é isso? Será que Eli está me chamando? Ele foi até Eli, tu me chamou? E ele disse, não, eu não te chamei, Samuel. Nós podemos entender que ele era o quê? Um jovem obediente. Um jovem obediente. Um jovem obediente, né? Submisso à liderança. Submisso. Como todos nós, jovens, devemos ser. O que é essa qualidade, né? Para nós hoje, nós devemos obedecer à nossa liderança. Devemos. Eu atualmente na posição de líder tenho várias lideranças acima de mim. Imagina se eu então começo a desobedecer a minha liderança, né? Imagine se Samuel não obedecesse à liderança dele. Imagina se Samuel. O chamado não se desenvolveria. Ele não alcançaria aquele chamado de Deus. Imagina se o jovem Samuel naquele momento ali fosse um jovem preguiçoso, né? Dorminhoco, que só quer dormir, né? Não quer deixar os afazeres do templo para depois, né? Não, mas quem sabe a Bíblia não fala o horário que foi. Mas creio, na minha visão de entendimento, acho que foi pela madrugada, né? Sim. Ele estava dormindo, né? Quem sabe ali de madrugada ele ouviu Samuel, né? É verdade. E aí? Imagina. E agora, Jesus, vou ter que levantar agora. Eli me chamando agora. Misericórdia, Jesus, amado. Então, uma das... O pastor me chamando para orar, meu líder me chamando para isso, minha mãe, meu pai, misericórdia. Só mais um pouquinho. Não, Samuel se levantou as 2 vezes, né? 2 vezes. Se levantou as 2 vezes. 3 vezes. Isso, 3 vezes. 3 vezes. Ele entendeu. É, a terceira terceira vez ele ele entendeu. entendeu. Aleluia. Que maravilha, Ele se irmãos. colocou de Glória a pé Deus. para Deus, então, né? Vai ser assim. Ele entendeu para quem é que estava falando com ele. Mas é isso interessante. Ele foi primeiro saber, né? Não interessa o motivo ou o porquê que foi chamado, né? Ele foi lá e perguntou, Senhor, Eli, o Senhor me chamou? Sacerdote Eli, o Senhor me chamou, né? E até o tempo em que o sacerdote Eli, depois que Eli se apercebeu, ele entendeu que era Deus que chamava o menino. Ele diz, olha, quando ele te chamar novamente, tu nem precisa vir mais aqui. Só diz, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Se prontificou ao chamado de Deus. Se prontificou ao chamado de Deus. Então, irmãos, talvez você está ouvindo o chamamento de Deus e você não está entendendo. Não é feio, irmãos. E digo, é maravilhoso ter homens de Deus a quem tu podes confiar, contar, falar, olha, eu estou sentindo um chamado de Deus na minha vida. Vai ao teu líder, irmão. Vai ao teu líder jovem. Vai ao teu líder adolescente. Fala com ele. Ele é autoridade espiritual. Aleluia. Talvez a percepção tua ainda não foi aberta. Ele vai te dar uma direção. Ele vai te colocar em alguma função para que o chamado de Deus se revele na tua vida. Aleluia. Aí, Não é maravilhoso? Sim. Irmão Jaconte acabou entrando num ponto bem interessante, né? Daí agora o meu líder me chamou a fazer uma função que eu não gosto. E aí? Aí deve haver a submissão. O Dá que- para extrair um princípio disso. O que nós vemos ali em Mateus? O que Jesus fala? Sou manso, humilde de coração. A pessoa mansa, ela simplesmente acata, né? Ela tenta, talvez, explicar, né? Como diversas vezes eu já fiz, irmão, né? Fui chamado para fazer algo e falei, irmão,
Eu não sou apto a fazer isso, né? Mas eu estou aqui para servir, né? Glória a Deus. É verdade. E muitas vezes nós pensamos que nós precisamos ter uma aptidão humana para fazer as coisas de Deus. Mas o interessante é que Deus, Ele capacita. E exemplo disso é Samuel. Samuel não tinha capacidade para ser um profeta. Não, de modo nenhum. Mas ele foi capacitado por Deus, foi ungido por Deus para ser um profeta. Da mesma forma conosco. Nós não temos capacidade para servir a Deus. Nós não temos nenhuma capacidade. Mas nesse processo de submissão a Deus, nós vamos aprender de Deus e Deus, Ele irá nos capacitar. É verdade. E o interessante é que se nós lermos ali no... Por gentileza, continue com a sua Bíblia aberta. É muito maravilhoso, irmãos. Eu confesso que a minha primeira live, nervoso, né? Mas é interessante, irmãos. É interessante quando nós abrimos a palavra de Deus e a própria palavra de Deus se revela a nós. Vê ali no verso 19 do capítulo 3 da sua Bíblia. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Aleluia. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Mas nós lemos ali que as visões eram raras, que a palavra de Deus estava escassa naqueles tempos. Mas de repente Samuel ouve Deus o chamando e disse: eis-me aqui. E o próprio Deus, irmãos, o próprio Deus confirmou o chamado dele como profeta. Não foi ele que quis escolher ser profeta. Ele queria agradar a Deus, se colocou na brecha. Eu imagino a sua mãe todo ano indo visitar ele, e quando chegava lá, talvez nos sacrifícios, nas coisas, depois ia falar com Eli e via Samuel crescendo, 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 e cada vez mais crescendo, não só em estatura, mas em conhecimento, sendo conhecido por Deus diante dos homens. Que maravilhoso isso aí! A palavra de Deus se manifestando. Num tempo que era escasso a palavra de Deus, Deus começou a se revelar a Samuel, e não se revelou só uma vez, mas continuou se revelando a Samuel e confirmava tudo aquilo que saía dos lábios de Samuel. Que maravilha, irmãos! Aleluia! Aleluia! Confirmação de Deus. É algo tremendo, né? Samuel se sujeitou, né? A estar ali no templo, né? Samuel tinha os seus afazeres diários, né? Como todos nós temos, né? Dentro da igreja hoje, temos nossos afazeres. Mas Deus queria usá-lo para algo ainda maior, né? Ainda maior. Ainda maior. E a Bíblia fala em outra passagem para que a gente não tenha dúvida nenhuma acerca do chamado de Deus para a nossa vida, que devemos confiar somente nele. A Bíblia diz lá em algum salmo, eu não vou me lembrar agora, que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e ele, o mais, tudo ele fará. Então, é necessário essa entrega. Como é que o irmão Jacó estava nos falando ali que todos viram, né, o cumprimento da palavra de Deus sobre a vida de Samuel. E agora eu lembrei da passagem de Salmos 37, 23, que fala: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. Aleluia. Deus é que confirma, né? Ele, na capacidade humana, né, nós podemos entender que não era bom. Mas aos olhos de Deus ele foi bom. Porque nós vemos a profecia se cumprir através da vida dele. Através da sua obediência, né? Da sua dedicação, talvez. Podemos ver aqui, irmãos, que Samuel era dedicado, né? Samuel, eis-me aqui, sacerdote ali,
Samuel, eis-me aqui, sacerdote Eli. Era um jovem dedicado, era um jovem que prezava, né, pelo templo, pelas coisas do reino. Ele tinha uma prioridade na sua vida, né? Ele não se importou, né, com os filhos de Eli. Não se importou. Não se importou. Mesmo tendo... Por isso que, irmãos, que Jesus, quando fez aquela oração dominical, ele diz, não peço que tire do mundo, mas livre do mal. Irmão, para exercer o nosso chamado, e o nosso chamado ser conhecido perante Deus, não vai ser conhecido somente a pessoas boas, aos cristãos. A palavra de Deus e o chamado de Deus é conhecido a todos. Ali fala de Dan até Berseba. Todos conheceram que Jesus era com Samuel. O teu chamado, irmão, ele é para ser conhecido. A palavra de Deus diz, se não me engano é Mateus capítulo 5, verso 16, que brilhe a vossa luz diante dos homens. Entendeu? Jovem, aleluia, moça, adolescente, o teu chamado dentro do templo é uma bênção. E glória a Deus por isso. Mas a igreja, chamada de dentro para fora, é para alcançar vidas também. Ele nos chama ao ide, a levar a palavra dele, a levar as boas novas do evangelho dele. Talvez você diz, não, mas eu não tenho chamado. A Bíblia diz que nós devemos levar a palavra de Deus, que é um chamado mundial. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então talvez você diga, não, mas eu não fui chamado para pregar a palavra. Talvez você não tenha uma desenvoltura para pregar num templo, mas você pode pregar para o seu amigo da rua, do dia de trabalho, você pode pregar na faculdade, na escola, você pode ser luz. E que palavra maravilhosa hoje do pastor Humberto, ali quando se tratou da separação das trevas e da luz. É isso que o chamado faz. Ele faz separação, irmãos. Ele te capacita para fazer algo que não é mérito teu, é para benefício da obra e do reino dele. Glória a Deus. Talvez você diz, eu ainda não conheço o meu chamado, mas pode ter certeza que o chamado que vem de Deus, ele gera benefício, irmão, para todos que se achegarem a ti. Todos são edificados. Todos são edificados, irmão Vinícius. Aleluia. Né? Então, o que nós entendemos, né, com o chamado? Primeiramente, nós temos que ir até Jesus. Né? Jesus fala ali, vinde a mim. Né? Nós temos que entender isso. Temos que reconhecer, né? E eu estava conversando com o irmão Jonas, até no nosso retiro de cavalheiros, que para um jovem é algo tão difícil fazer a reflexão de autoconhecimento, né? Porque os jovens, eles estão na flor da idade, né? Estão naquele alvoroço, turbilhões de emoções, e parar para pensar e se examinar, né, é algo tão difícil. Mas nós aprendemos aqui na palavra de Deus, em Mateus capítulo 11, 28, que Jesus fala, vinde a mim, né? Vinde. Então esse é o primeiro ponto do chamado. É o vinde a mim. É nós irmos até Jesus, é reconhecer que nós somos necessitados de Cristo. Somos necessitados da palavra, né? Aí Jesus então começa a nos ensinar, porque no decorrer do versículo Jesus fala já, e aprendei de mim. Aprendei de mim. É algo tão magnífico para nossas vidas, se nós tomarmos isso como prioridade, né? Que nós devemos sempre buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus, porque nós automaticamente buscando, nós iremos estar aprendendo, né? Para depois exercer o chamado, para depois desenvolver o chamado, né? Por mais que talvez você jovem esteja nos escutando nesta noite, você pensa que só foi resgatado deste mundo para estar na juventude, né? Para estar fazendo parte de um coral. Não, é para algo maior. Deus não chamou nós para simplesmente estarmos limitados a algo específico, não.
Deus tem coisas tremendas para fazer, mas a palavra de Deus fala: vinde a mim, né? Reconhecer, né, que somos necessitados. O pastor Ari, nosso pastor, ele sempre preza isso nos estudos, né? Que muitas vezes nós pulamos muitas etapas. Nós não queremos ir, nós não queremos aprender, mas queremos fazer o id. E isso é uma coisa errada. A palavra de Deus, ela é clara em dizer que nós temos que ir, aprender, né? Ir até Jesus, aprender de Jesus e ir após Jesus. Se nós tomarmos isso como base para o nosso chamado, Deus vai fazer coisas grandes em nossa vida. Com certeza. É um processo, né? E a gente não pode querer interromper esse processo ou querer pular esse processo. Devemos deixar esse processo agir naturalmente. É como um crescimento. Paulo usa em diversas vezes essa metáfora que nós começamos como crianças e com o passar do tempo vamos desenvolvendo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Então, mas precisamos aceitar esse processo. Vai ser dolorido, exigirá renúncia, exigirá muitas vezes muito de nós, mas é necessário. É um processo que vai ser muito gratificante no futuro. Nós olharemos para trás e veremos, como eu tinha uma mente limitada, como que eu era dessa forma. Daí a gente pode ver o projeto de Deus na nossa vida sendo realizado. Aleluia. Devemos buscar isso. É algo que nos vai trazer muita alegria, né? Sim. Porque nós vemos hoje jovens frustrados, né? Jovens que estão até mesmo dentro da igreja frustrados por não conseguirem desenvolver nada, uma vida pessoal, o seu ministério, né? Mas nós vemos agora mesmo que o jovem Samuel se prontificou em pedir ajuda, em ouvir a voz que ele chamou, né? Ele pediu instrução, né? Nós vemos que nós temos homens de Deus para nos instruir. É verdade. Nós temos homens capacitados que Deus capacitou eles, né? Para nos instruir. Nós temos que entender isso, né? Você jovem que está nos ouvindo essa noite, né? Tenha a capacidade de entender isso, né? Busque em Deus essa capacidade de entender que você tem uma família em Cristo, que você tem homens dirigidos por Deus para instruir você, né? Para orar com você, para jejuar com você, para instruir a palavra de Deus na sua vida, para que você venha ter um crescimento, né? Andar com Deus, né? Eu sempre tive esse conselho quando eu era menor. Busca, né? Minha mãe e meu pai sempre falaram, né? Procura andar com pessoas mais velhas, né? Claro, talvez as pessoas mais velhas, nem todas são, né? Mas se nós procurar se basear na palavra de Deus e ver os bons exemplos, né, que essa pessoa mais velha nos dá, nós temos os pastores, nós temos os evangelistas, os ministros, né, as diaconisas da igreja. Procurar andar com pessoas que buscam a Deus realmente, né? É isso que eu tomei esse conselho para a minha vida, né? Porque nós, entre jovens, né? O jovem se aconselhar com o jovem, né? Talvez o jovem, de repente, procurar o irmão Jonas ali, ou o irmão Jonas procurar outro jovem para perguntar, mas... Irmão Jonas, talvez o jovem chega para ti, né, irmão Jonas, e pergunta, mas eu não gosto de pregar, eu estou sempre na escala. O irmão Jonas, na natureza dele, jovem, vai responder, mas eu também não gosto. Daí, dois desmotivados ali. Essa desmotivação, né, vai pegar e vai começar a influenciar os demais, né? Mas se eu vejo se o nosso pastor, por exemplo, ele é homem de Deus, ele está todo dia orando, ele está todo dia jejuando. Sempre que eu vejo ele está falando a palavra de Deus, eu vou perguntar para ele, o que eu devo fazer? Né? Uhum. Com certeza não vai ser o que tu vai gostar de ouvir. É verdade. Mas é o que é necessário tu ouvir. Aleluia. É o necessário. É necessário tu ouvir.
É verdade. E a gente vai começando, irmão Vinícius, a reconhecer as nossas misérias, né? Quando nós nos aproximamos de Deus, cada vez mais nós dizemos, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso? E com a mente humana nós buscamos nos achar algum merecimento nisso. Mas nós não merecemos, irmãos. Mas a palavra de Deus é poderosa. O que nosso pastor acabou de pregar no culto? Que Paulo, ao receber a luz, o que ele começou a perceber nele? O bem que eu quero fazer, Isso eu não faço. esse eu não faço. Mas o mal que está em mim, esse eu faço. O primeiro, o vinde. Quando a gente vem para Jesus, irmão, como é que tu chegou para Jesus? Tu te recorda? Tem uns que não gostam nem de recordar, irmãos. Tamanha miséria que vieram aos pés de Jesus. Tamanhas as circunstâncias que fizeram se achegar até Deus. O vinde após mim deles foi terrível. Mas o chamado de Deus, para nós colocar em prática, nós temos que aprender. E aprender com quem? Com Cristo. E se nós somos filhos de Deus, e Jesus nosso irmão, e ele aprendeu, irmãos, como é que nós não vamos aprender e queremos exercer o chamado de Deus? É meio contraditório. Se o apóstolo Paulo diz que nós devemos imitar a ele, ou imitar a Cristo, também é nas horas que nós vamos ter que nos despir de nós mesmos, da nossa vontade. Para nós exercer o chamado de Deus, nós vamos ter que fazer morrer a natureza terrena. É aí que entra a questão que nós acabamos de falar. O jovem querer se aconselhar com outro jovem, né? Aí que tá o grande problema, né? Ele sabe que o jovem vai dizer o que ele tá querendo ouvir. Bah. Ele já vai chegar, né? Eu vou ir lá no Jonas, porque o Jonas vai dizer alguma coisa que... Mas eu sei que o Jonas não gosta, então eu vou lá falar com o Jonas. É Absalão, né? Foi pedir os conselhos para os jovens. Jesus amado. Mas nós devemos tomar como exemplo o apóstolo Paulo. Ele diz, né? Sede, pois, meus imitadores, como assim eu também sou de Cristo. Nós vemos os pastores, líderes, ministros, né? Diaconisas, que pagaram preço para estar onde estão. É isso que nós temos que entender. Nós não iremos chegar a lugar, nem podemos até chegar a algum lugar. Mas nós somos limitados, né? E o que acabamos de ler? Os passos de bom homem são confirmados pelo Senhor. Nós podemos até chegar, mas e aí? E os que estão ao redor vão ser edificados? Assim como Deus concretizou, né, a profecia na vida de Samuel e muitos foram edificados, é porque Samuel teve sensibilidade, né, de entender que ele tem que ser obediente, que ele tinha que obedecer, que ele tinha que estar presente nas convocações, estar presente, estar perto de homem de Deus. O sacerdote ali, naquele momento, era um homem de Deus. Por mais que sua visão estivesse um pouco distorcida, ele ensinou os princípios bíblicos para Samuel. Sendo assim que Samuel não se corrompeu com seus filhos, né? Seus filhos de Eli, podemos dizer que eram corruptos, né? Filhos de Belial, a palavra diz, né? Não se corrompeu, Samuel ali permaneceu no que a sua mãe instruiu, né? No Aleluia. que o sacerdote Eli Glória a instruiu. Deus. Ele esperou em Deus, esperou ser chamado por Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo um louvor, né? Vamos estar tendo uma pausa para tomar uma água. Vamos estar oportunizando nossos irmãos que vieram juntamente conosco, o irmão Nicolas, a irmã Vitória e a irmã Suiane, para estarem aqui, então, louvando a Deus juntamente com você no seu lar. Não deixe de dar seu like, né? Compartilhar lá no grupo de sua família, com seus amigos e demais irmãos. Amém? Acalmar a tempestade, Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus.
Deus na frente, 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 Aleluia. Tudo que eu preciso, tu sabes. Tudo que eu anelo, tu tens. Tudo que tu tens é o melhor. Tudo que tu fazes, faz bem. O que eu quero nem sempre é bom, pois nem sempre sei escolher. Mas bendito seja o dia que eu escolhi teu querer. Pra onde irei se só tu tens palavras de vida? O que farei se nada sei, se não fores meu guia? Hoje eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa. Nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, para que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu escolho Deus. Eu escolho Deus.
na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, vamos estar dando continuidade. Então, irmão Jonas, lê para nós aí algo bem importante, né? Para nós entendermos agora quais oposições, né? Quais dificuldades esse jovem vai sofrer então a partir de agora, que ele veio até Cristo, aprendeu de Cristo, né? Mas agora ele precisa ir, né? Ir após Cristo. Ir após Cristo. Aí que tá a dificuldade, né? Também. É uma barreira enorme para ser vencida. Vamos ler aqui então em João, no capítulo 21 e no versículo 15, quando Jesus fala com Pedro. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. O que eu vejo então nessa passagem de Pedro agora, do apóstolo Pedro? Pedro, ele ouve o chamado, né? Ouve o chamado como um homem terreno, né? Jesus lá, quando Pedro estava fazendo então essa pescaria, ele diz: segue-me, né? Lá no início de sua carreira. Mas Pedro não tinha um entendimento amplo, né? Nós vemos porque diversas vezes Pedro veio falhando com Cristo, né? Estando ao lado de Cristo. É coisa tremenda, né? Então nós não podemos se basear somente na nossa liderança, né? Exatamente. Não podemos somente se basear somente nos nossos pastores, né? Nos homens que nós tomamos como exemplo, né, para o nosso desenvolvimento ministerial. Não. Aleluia. Nós aprendemos aqui com Pedro que por mais que nós tenhamos a instrução, nós temos que nascer de novo. Aleluia. Aleluia. É algo tremendo para nossas vidas isso, né? O que aconteceu? Pedro entendeu o chamado natural, né? Jesus disse: vinde a mim, né? Não, Jesus melhor, né? Jesus disse: segue-me, né? Jesus chega para Pedro, então ele diz para Pedro largar a sua pescaria natural, né? O seu serviço secular, né? É algo interessante isso de Deus para nossas vidas, né? Pedro trabalhava com aquilo ali, né? Mas agora Deus tem algo maior para Pedro, né? Não somente o físico. Aleluia. Aleluia, mas almas para o reino. Glória a Deus. E Pedro, durante a sua trajetória, nós podemos ver que Pedro, ele negou a Jesus, ele era um homem que pensava, que não pensava, melhor dizendo, ele agia, né? Era impulsivo. Ele queria fazer, que nem o apóstolo Paulo diz lá, ele queria fazer o bem. Não, ele queria fazer o mal, né? Ele fazia o mal. Mas ele queria fazer o bem. Queria fazer o bem. A intenção Ele tinha era uma boa boa. intenção. A intenção era boa. Né? Mas o método... O método era totalmente contraditório com o que Jesus pregava. Jesus fala que ele é manso, né? Vinde a mim, pois eu sou manso e humilde. Lá e Pedro... Verdade. Verdade. E mesmo Pedro tendo
uma vocação natural, ele teve que aprender, mesmo sendo simbólico que Jesus o faria, pescador de homem, para ele entender esse chamado, Pedro errou muito. Errou muito, errou muito. Então o fato de nós errar é um processo. Todo mundo que está seguindo o chamado de Deus, ele é, irmão, ele é falho. Mas o que foi que Pedro aconteceu com Pedro? Pedro nasceu de novo. Então, há uma necessidade. Nós temos que nascer de novo. E só nascendo de novo, Pedro começou a crucificar a sua natureza terrena. Começou a aprender de Cristo, como Cristo agia. Aí os olhos dele foram abertos para entender o comportamento de Cristo diante das situações. E ele olhou para dentro de si, os olhos dele se abriram e o Espírito Santo de Deus revelou a ele a forma, a maneira com que ele haveria de exercer o seu chamado. Que coisa maravilhosa, né, meu Vinícius? Aleluia. Olha que graça de Deus nessa passagem aqui que fala ali de Pedro. Ele fala pela terceira vez, Jesus pergunta para ele, né? Pedro, tu me amas? Pedro então entristeceu-se, né? E responde a Jesus, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus então vendo que o novo nascimento acabou de surgir ali. Aleluia. Que maravilha. Jesus então pela terceira vez disse, apacenta as minhas ovelhas. E agora vem algo tremendo, algo que Deus revelou a Pedro ali na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo. Andava por onde querias. E isso é o que nós vivemos, irmãos. Nós, quando não queremos receber o novo nascimento, nós acabamos cometendo tudo aquilo que nós queríamos fazer, né? A nossa vontade tem prioridade na nossa vida. O que nós acabamos de falar? Que Pedro ele era impulsivo. Ele queria fazer alguma coisa boa, mas ele fazia errado. Né? Ele cingia ele mesmo. Ele achava que aquilo que ele estava fazendo era certo, né? Ele não buscava o conselho, né, no próprio Jesus que estava ali com ele. Jesus mostrando para ele, não é assim, Pedro. Né? Quando Pedro queria colocar um sentimento de dó, de pena em Jesus, ali Jesus repreende Pedro para trás de mim. E Pedro vendo tantas coisas que Jesus ensinando ele no decorrer do seu ministério, né, do seu chamado. Eu posso entender aqui, irmão Jonas e irmão Jacó, que Pedro só entendeu porque ele foi chamado aqui. Depois que ele nasceu de novo. Pedro se humilhou, né, irmão Vinícius? Pedro se humilhou. O que Pedro precisava fazer era se humilhar. Pedro, a intenção dele era muito boa. Aleluia. Mas ele estava sem visão nenhuma, ele queria salvar Cristo. Imagina agora, pensando num cenário bem fora da realidade. Se Pedro tivesse o poder de convencer Jesus. Olha a miséria que Pedro ia fazer com nós, irmão. Fazendo uma analogia bem... Fora da curva. Bem fora, irmão Vinícius. Pedro errou tanto, mas, irmãos, ele tinha alguém que podia ensinar. Ele tinha alguém que tinha contato direto com Deus, o próprio Cristo. Então, irmãos, para nós entender o chamado de Deus, é deixar Cristo se revelar a nós. Mas para isso, nós vamos ter que lutar contra a nossa carne, contra o diabo e contra o mundo. O triunvirato do mal ali, a qual nós estudamos há pouco na revista passada, se não me falha a memória, que são 3 inimigos, irmãos, 3 inimigos ferrenhos que tentam, de tantas as formas, nos tirar do projeto de Deus, da chamada de Deus para as nossas vidas. Então começa primeiro contigo. Por quê? Porque tu vem até Jesus. E Jesus quer te limpar, quer tirar todo o teu eu, a tua vontade, o teu querer, o nosso querer. Talvez nós temos ainda algumas coisas dentro de nós que precisam
Jesus trabalhar para que o chamado de Deus se manifeste, para que seja conhecido o chamado de Deus na nossa vida, revelado o chamado de Deus na nossa vida. E começa dentro de nós, nos despindo do velho homem e recebendo a natureza de Cristo, recebendo o Espírito Santo, o novo nascimento na nossa vida. Talvez esse sentimento de tristeza que Pedro teve ali naquele momento que Jesus então indaga ele tantas vezes, é o sentimento de reconhecer, né? Que nós às vezes não entendemos, né? Aquela tristeza ali que Jesus nos faz reconhecer que nós não conseguimos amar Ele numa plenitude, a ponto de negar a nossa vontade total, esvaziar de nós mesmos, né? Pedro entristeceu-se com Jesus naquele momento, e trazendo para uma outra realidade nossa, é a mesma coisa quando Deus começa a nos apacentar, né? Quando nós começamos a ser apacentados por Deus, Deus começa então a cortar aquilo que nós gostamos aos poucos ou diretamente, porque Deus age da forma que Ele quer, É verdade. da maneira que Ele quer. E então talvez a gente comece a indagar a Deus, mas Deus, eu estou fazendo a tua obra, mas nós não conseguimos entender que falta ainda, falta, né? O jovem, você jovem que está me ouvindo nessa noite, que está nos ouvindo, falta algo, falta o reconhecimento, né? Falta você reconhecer que necessita mudar, que necessita da graça de Deus na sua vida, que necessita buscar os conhecimentos da palavra de Deus, Aleluia. para que você não venha deslizar, para que você não venha continuar nessa ilusão de que você está certo, né? Pedro achava que estava certo, a ponto de Jesus ter que perguntar 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? É necessário posição. Posição. Porque Pedro, até esse momento, ele era meio mole. Andava de um lado, ia pro outro. Ele não tinha aquela posição com Deus. Não tinha firmeza com Deus. Mas Deus teve que se revelar novamente para ele, falar de novo para ele qual era o projeto dele para a vida dele. Porque nós vemos na primeira vez que Jesus chama Pedro, ele diz: venha Pedro, eu farei de ti pescador de homens. Aleluia. Deus revela para ele qual é o chamado, qual é a vocação. Aleluia. Mas daí depois que Jesus Glória morre na a Deus. cruz, ressuscita, Pedro voltou à pescaria, voltou a pegar peixe. Jesus, Mas então Jesus aparece de novo para ele e acontece outra pesca maravilhosa de peixe. Daí mostra ali: olha só, Pedro, Oh, glória. olha o que tu tá pescando peixe, mas eu quero realizar na tua vida outro tipo de pesca. Eu quero pescar através de ti homens. E depois que Pedro entende isso e se posiciona realmente, se coloca diante de Deus para cumprir com a vontade de Deus na vida dele, nós vemos essa pesca maravilhosa lá em Atos no capítulo 2. Pedro prega uma pregação simples, pregando sobre Jesus. E através daquela pregação, 3.000 almas aceitam Jesus. No outro dia, ele prega de novo e 5.000 almas aceitam Jesus. Aleluia. Glória a Vejam Deus. só, o projeto de Deus é muito Aleluia. mais alto do que pensamos ou podemos imaginar. O incrível é que nessa pesca aí de peixes, foi algo que surpreendeu, né, Pedro ali, porque Jesus mandou ele retornar, né, aonde ele estava. Sim, lançar a rede para o outro lado. Lançar a rede para o outro, né? Você, quem sabe, aí está pensando assim: bah, mas e a minha vida secular, né? O que eu devo fazer com a minha vida secular, né? Minha vida pessoal, meus afazeres, né? Escola, trabalho, o que eu devo fazer? Nós temos que saber conciliar a nossa vida com Cristo e a nossa vida pessoal, né? Pedro, então, ele foi chamado para ser pescador de homens, mas ele já exercia esta função de pescador de peixes. Ele tirava do seu sustento isso, né? Era o seu sustento, né? Nós podemos compreender dessa forma. Mas aí que tá. Pedro, quando Jesus então ele é crucificado e morto, ao retornar, Pedro aqui nos traz a memória que Pedro então ele estava
até então com Jesus porque não precisava trabalhar, porque Jesus era o provedor de milagres. Exato. Né? Aleluia. Jesus trazia Multiplicava tudo ali na pães, mão multiplicava deles. peixe. Não precisava de nada. Jesus estava ali, Aleluia. né? O líder dele estava ali com ele todo dia, né? Dando comida na boca dele. Aleluia. O salário dele pago em dia, né? Não precisava se sacrificar tanto. Jesus já estava ali com ele. Mas Jesus então agora é crucificado e morto, e Pedro? Ah, a barriga começou a roncar, né? Mas meus estudos, né? Eu tenho que terminar meus estudos para depois. Eu tenho que ter uma boa retórica, eu tenho que saber falar, eu tenho que saber me comportar. Tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que me dedicar às coisas seculares, porque senão eu não vou ter uma desenvoltura, né, no social. E Pedro, então, né, nós pegamos nesse impasse aí de Pedro, retornando às velhas práticas, né? Mas Jesus não, glórias a abandonou. Deus, Jesus não abandonou a Pedro. Aleluia. Porque Jesus sabia, né? Jesus sabia que Pedro tinha que reconhecer que tudo ele sabia, que tudo Jesus Glória a podia Deus. fazer. É algo maravilhoso. Nós temos um baita exemplo bíblico, né? Aleluia. Aleluia. Vamos ver os irmãos que estão videologados Perfeito, conosco. Jacó. Vamos ver. Maravilha. Os irmãos estão mandando mensagem aqui. Nós estamos envolvidos no assunto, né? Vou ler alguns irmãos aqui. Vitória Schaeffer, Juventude da Área Pioneira. Paz, oração e união. Maravilha. Irmão Gabriel Oliveira, a paz do Senhor. Estamos na escuta aqui em Gravataí. Acho que é meu primo. Glória a Deus. Paz de Cristo. Aleluia. Os irmãos da Orfanatrófio. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Deus abençoe. Eu vi os irmãos de Canguçu aqui. Meu Deus. Paz de Cristo aos irmãos de Canguçu. Os irmãos da área de Gravataí também na escuta. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Silvana. Glória ao nome de Jesus. Irmão Iago. Glória a Deus. Irmã Talita Isabel. Nenhum jovem se perderá. Amém. Glória a Deus. Quem mais? Quem mais? Irmã de Bahia, irmão Jacó. De- Lá da Bahia. Da Bahia. Olha isso. Meu Deus, nunca pensei que ia falar para os irmãos da Bahia aí, ó. Olha aí, ó. Deus abençoe a vida dos irmãos na escuta. Aleluia. Pra tu ver, né, a que ponto nós chegamos, né? A tecnologia. Os irmãos de TAPS, área TAPS, irmão Gideão Moraes. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos envolvidos, irmãos, nesse tema. Que bênção de Deus, maravilha. Grandes coisas Deus quer fazer por nós, irmão Vinícius. Aleluia. Ó, irmã Vanessa Gonzalez, lá de Salto, Uruguai. Meu Deus do céu. Olha aí. Que bênção de Deus. Que a sua vida seja edificada, né? Área E- Cabriúva de São Aleluia. Paulo. Nós Meu estamos Deus. sendo edificados aqui. Glória a Deus. Deus Aleluia. abençoe a todos os Glória a irmãos. Deus. Deus tem ricas bênçãos. Talvez, irmãos, você fez igual Pedro, né? Talvez você não aguentou ficar na presença de Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus, para que Deus revele o seu chamado a você. E fez igual Pedro, voltou às velhas práticas. Há um convite de Deus a você, meu irmão, minha irmã, para que você venha retornar a Cristo, para que a chamada de Deus se manifeste a você. Aleluia. Nós lemos aqui no começo da live que o jovem Samuel ele ministrava perante o Senhor e ainda não conhecia a voz de Deus. Mas todavia, ele buscava agradar a Deus de todas as formas possíveis, se empenhando o máximo possível, se dedicando o máximo possível na casa de Deus, no templo, não se retirava do templo, servindo as pessoas, ao seu Senhor. E talvez você pensa, Deus não falou comigo. Calma. Talvez Deus está te modelando em alguma área.
Vou trabalhar de Deus. Talvez você foi pego pelo curso deste mundo, deixou-se seduzir-se por alguma coisa, mas Deus está te chamando. Ele te chama. Está chamando jovens que estavam na presença de Deus, que sentiam a presença de Deus, mas talvez se sentiram deslocados no seu chamado, talvez não entenderam o seu chamado. Mas o conselho que eu quero deixar, e que Deus diz, retorna, volte para perto dele, irmãos. No mundo, irmãos, no mundo não tem chamado. O único chamado, eu vou ser sincero aqui, talvez, mas o chamado do mundo é para a morte. O chamado do mundo é condenação eterna. Talvez você se desviou porque o chamado de Deus não se revelou a você. Ou você não soube esperar o tempo de Deus se revelar a você. Talvez você quisera uma confirmação dos homens no seu chamado. Mas a Bíblia diz ali que Deus confirmou Samuel como profeta. Aleluia. Então, talvez você lia, se dedicava à palavra de Deus, pregava e parece que estava fora, não era para ti e acabou desistindo do teu chamado. Mas eu te digo, a única forma de descobrir o chamado é em Deus, é em Cristo Jesus. Né, irmão Vinícius? Aleluia. Pedro, Jesus ouviu claramente e do mestre, dizendo, tu me amas? Eu imagino o rosto de Pedro olhando, depois de ter negado a Cristo, ele olhando, dizendo, eu sou miserável mesmo. Aleluia. Eu preciso desta graça, eu preciso aprender, eu preciso amar a Cristo. Talvez o nosso sentimento esteja em outras coisas, mas não em Cristo, o amor a Cristo, o empenho à causa de Cristo. Aleluia. Glória a Deus, maravilha. Aleluia. Que Glória a benção. Deus. Vamos estar ouvindo mais um louvor então pelos nossos irmãos, né? Eles ensaiaram, né? Glória a Deus, prepararam. Vamos estar então ouvindo mais um louvor para os nossos irmãos e logo após nós já retornaremos. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do céu. Aleluia. Um dia te entreguei meu coração e disse pra guiar todos os passos meus. Falei que sobre tua direção eu seguiria todos os conselhos teus. Mas eu confesso que falhei e que até por um momento duvidei, pois vi que o que fazes hoje eu não sei, mas saberei se confiar e descansar em ti.
eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã vem o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Olhando em volta vejo que o Senhor foi quem me conduziu até aqui. Caminhos que o Senhor me fez trilhar, mas não me permitiu saber aonde ir. Sigo ouvindo sua voz, vivo tentando copiar os passos teus. Sinto que até o teu silêncio é direção pra me guiar e me dizer que eu não saia do lugar sem um comando teu. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Teus pensamentos são mais altos e os teus caminhos diferentes. Tua palavra nunca falhará. Que a minha alma se aquiete e que o meu coração entenda que sempre no controle tu estás. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Pra mim. Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até... Aleluia, glória a Deus. Estamos então caminhando para o final, né, da nossa programação. Aleluia. Você que ainda não deixou o seu like, né, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar, né, para que mais almas e vidas possam ser edificadas, né, com essa programação. Glória a Deus. Recapitulando então, nós estávamos falando sobre Pedro ter retornado às suas velhas práticas, né? Pedro então entendeu que foi chamado por Deus, mas após a crucificação retornou a praticar aquilo que ele era vocacionado, né, no seu secular, na sua vida profissional. E nós temos ali um conselho de Paulo, aleluia, em Filipenses, se você quiser abrir sua Bíblia aí no seu lar e acompanhar juntamente conosco, em Filipenses, no seu capítulo 3 e versículo de número 13, nós vemos ali Paulo falando, então, ali na parte B ali do versículo de número 13, Paulo nos dando um baita conselho, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? E avançando para as coisas que estão diante de mim.
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sabendo de tudo que Deus tem para nós, agora nós temos que fazer que nem Paulo. Prosseguir para o prêmio da soberana vocação de Deus. Olha só, Paulo nos revela que há um prêmio de cumprir essa vocação de Deus. Aleluia. E prêmio é esse? A salvação, com certeza. Salvação. Com certeza. Então veja, ele diz ali que o irmão não leu, mas ele diz assim, ó, que ele estava, não, na verdade o irmão leu, esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Que coisas eram essas? Era tudo aquilo que antes ele era, antes de aceitar Jesus, ele tinha. Paulo chega a dizer que ele era hebreu de hebreus, ou seja, ele era aquele judeu raiz. Ele era aquele cara... Ninguém tira isso de mim. Judeu mesmo. Mas quando ele se encontrou com Deus, tudo aquilo que ele tinha ajuntado até ali, conquistado até ali, tudo aquilo ele considerou como esterco. Como um nada. E O que era lucro para ele, ele considerou como refúgio, né? Refúgio. Como nada. Mediante a vocação e ao prêmio dessa vocação, que estava em Deus. Então o que Paulo fez? Ele esqueceu. Ele esqueceu de tudo. Tudo que ele tinha motivo para dar sequência, para continuar. Pô, ele era fariseu, e quanto à lei, ele era irrepreensível. Mestre, né? Imagina tu chegar diante de Paulo. Eles chegavam diante de Paulo para pedir conselho. Paulo tinha autoridade, era conhecido. Paulo dizia, faz isso, faziam isso. Faz aquilo, faziam aquilo. Instruído, né? Era instruído pelo maior mestre. Aos pés de Gamaliel. Né? Um dos maiores mestres daquele tempo. E ele considerou refúgio diante do prêmio da soberana vocação, que era a salvação proposta através de Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus se revelou a ele, quando aquela luz raiou, como foi pregado ali. Que maravilha, irmãos. Quando aquela luz raiou, Paulo contemplou a glória de Deus. E diante da glória de Deus, ele recebeu uma instrução, ó, tu vai para casa de Judas, chamada direita, vai lá. Ficou lá. Qual é a primeira coisa que Paulo foi fazer? Jejuar e orar. Aleluia. Ficou jejuando e orando. Quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus se revelou a ele no caminho, falou para ele a condição dele, o que ele estava fazendo, e apresentou a vocação. E ele foi lá, cego, conduzido, permaneceu na casa 3 dias e 3 noites orando, até que Deus levantasse o profeta dele para chegar e impor as mãos sobre ele. Então, na tua caminhada de fé, de conhecimento, de chamado de Deus, terá pessoas, irmão, na tua vida que vai te conduzir, que vai te instruir, que vai ser instrumento de Deus para que tu também, depois de ser instruído por aquele, avance. Então, nós dependemos uns dos outros para que a chamada de Deus se complete na nossa vida. Também. Homens de Deus, né? Homens de Deus, claro. Não vamos se basear em quaisquer exemplos, né? Porque homem de Deus, primeiramente, o que é homem de Deus? Homem de Deus é que te aconselha a se humilhar na presença de Deus, a obedecer, a ler a palavra, a jejuar, a orar. E é esta caminhada que você, jovem, que está ouvindo essa programação, tem que assentar em seu coração. O caminho da oração, do jejum e da palavra. E como é que você vai conseguir incluir isso na sua vida? Através do novo nascimento. Né? Nós lemos no início da programação que nós fomos até Cristo, né? Aceitamos a Cristo,
nós aprendemos de Cristo, né? Aprendemos como Jesus era humilde e manso, Jesus era obediente, Jesus se fez servo, né? E então nós temos exemplos magníficos, né, de como devemos nos comportar, né, para que nossa vocação em Deus possa ser desenvolvida, né? A ponto de Paulo então mencionar que ele esquece tudo aquilo que para ele na sua vida secular, né, no seu conhecimento terreno, era nada, como o irmão Jonas nos mencionou aqui, ele considerou a nada, né? Pode agregar algum valor ao nosso conhecimento que nós, como é que eu posso dizer, agregamos em nossa vida? Pode, mas não é o suficiente. Nós temos que entender isso, não é o suficiente. Nós temos que aprender de quem? O que Paulo fez? Né? O mestre, o que Paulo fez? Ele foi aprender de quem? Cristo Jesus. Ele se reprimiu numa caverna, né, para aprender de Deus, porque ele reconheceu a miséria que ele era. Aleluia. Aleluia. Nós somos, irmãos, jovens, amigos, irmãos, nós somos totalmente dependentes de Deus. Na nossa força nós não conseguimos. O nosso conhecimento pode ser amplo, mas se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus nos guiando, nós não vamos conseguir desenvolver a nossa chamada e conseguir a soberana vocação que Paulo nos menciona aqui, a nossa salvação. Aleluia. Aleluia. Nós queremos fazer uma oração com você, nosso horário já tem chegado. Creio que Deus falou com você no seu lar, creio que essa palavra edificou a sua vida, assim como edificou as nossas vidas. Queremos fazer essa oração por você para que você possa desfrutar o chamado de Deus, desenvolver, aleluia, o chamado que Deus tem para com a tua vida. Aleluia, não desperdiçar o seu tempo dentro da igreja achando que é somente ir no culto, participar do coral. Não, Deus tem algo maior para você. Aleluia. Vamos estar fazendo então uma oração e já encerrando então esta programação. Aleluia. Ora por nós, irmão Jacó. Ora pelos demais ouvintes. Amém. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por tudo, Senhor, que tu tens feito em nossas vidas, ó Deus. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, nos ensina, Jesus, a nós esquecer das coisas que para trás ficam e avançar na tua presença, Senhor. Dá-nos percepção espiritual pelo poder do teu santo nome, Jesus. Nós te damos graças pela vida dos ouvintes que estiveram, Senhor Jesus Cristo, contemplando, Senhor Jesus Cristo, essa live, vendo o Senhor Jesus Cristo e extraindo, Senhor Jesus Cristo, forças espirituais através da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, vai agindo em nossas vidas, vai operando dentro de nós, dentro do nosso ser, ó Deus, no despindo do nosso eu, da nossa vontade, daquilo que impede de nós avançar na tua presença, daquilo que impede, Senhor, de nós exercermos a chamada pelo qual, Senhor, o Senhor nos destinou, Pai, em nome de Jesus. Vai dando graça a este jovem, vai dando graça, Senhor, a este adolescente, vai te revelando a ele, vai te revelando a ela, Senhor, vai agindo, Jesus, na vida dos teus filhos, Pai, pelo poder do teu Santo Espírito nessa hora, vai operando, Senhor, de maneira poderosa, nos instruindo na tua palavra, manifestando os teus dons espirituais, os dons do teu Espírito, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor. Tu és quem nos socorre, quem nos ajuda, quem nos levanta, Senhor, que nos sustenta para nós exercermos o teu ID, a tua vontade, nos ensina a prosseguir, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, pelo poder do teu santo nome, a tua graça poderosa derramada sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos repetir aí nosso lema, então, juventude? Aleluia. O nosso lema é Deus na frente!